Boa noite. Se você quiser começar a gravar. Já coloquei. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas ao nosso segundo encontro de lives com artistas sorocabanos que estão no acervo do Max. É uma alegria estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais profundamente sobre o trabalho dos artistas que nós temos aqui na cidade e da pesquisa que cada um deles realiza. Hoje, então, nós temos aqui a Lúcia Castanho, que é uma amiga de longa data, uma associada fundadora do Museu de Arte Contemporânea e uma artista multimídia que trabalha há algumas décadas já, né, Lúcia? Depois você fala do tempo, talvez. Apresentar, então, um pouco sobre a Lúcia, a formação da Lúcia. A Lúcia é formada em artes plásticas pela Faculdade Santa Marcelina. Ela fez o mestrado dela em Educação, Arte e História da Cultura no Mackenzie. Em 2013, ela concluiu o doutorado também em Educação, Arte e História da Cultura. E no final de 2019, início de 2020, ela fez o seu pós-doutorado na Faculdade de Belas Artes no Porto, em Portugal. Trabalhando o tema da personagem Ofélia desde 2009. Eu vou ler para vocês um trecho do Fábio Magalhães, que fala sobre esse trabalho dela, na ocasião de uma exposição que nós fizemos no Max em 2012, foi uma individual da Lúcia no museu, e o Fábio, dentro do texto dele sobre a exposição, ele trata desse assunto da seguinte forma: o drama de Ofélia suscita inúmeras metáforas para o mundo atual, algumas de forte conteúdo existencial. O mergulho ao vazio, ao nada, à vida estéril, representa angústias presentes no nosso cotidiano, na banalidade da sociedade de consumo. Durante os anos que vem trabalhando esse tema, a artista multimídia criou leituras da personagem através de vários suportes. A Lúcia trabalha com desenho, pinturas, fotografias, instalações, objetos, e hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre esse trabalho importante que ela tem realizado. Eu vou pedir para a Jéssica passar um vídeo curtinho da Lúcia e na sequência a gente continua. Muito bom. Eu gostaria de começar essa apresentação, então, da Lúcia, com uma primeira imagem que ela escolheu, e aí eu queria que você conversasse um pouco com a gente e falasse desse momento do seu trabalho, que tem determinado sua pesquisa, né, a partir desse momento, que é a Ofélia, Lúcia. Então, a Ofélia é uma figura literária, né, que eu uso desde 2009 para poder falar do meu trabalho, né, para falar da figura feminina. E eu fiquei pensando do porquê dessa figura literária, e eu acho assim que o artista ele olha para dentro de si primeiro, né? Sabe, como é que foi da sua vida, né? O que aconteceu com a sua vida e que é parecido, né, com a vida de outras pessoas, e no meu caso de outras mulheres, e que seria interessante, né, falar. Então, o primeiro ponto, eu me lembrei assim, que da mesma forma que as mães hoje em dia dão celular e etc. para as crianças, né, que é aquela coisa assim de filho, né? E a minha mãe, como a gente, né, é de uma outra época, ela me levava sempre para comprar livros e revistas, e
E essa era assim, o momento em que ela comprava livros para ela, para mim, e nós ficávamos juntas lendo. E mesmo depois, na adolescência, ela era uma leitora, né, sem fim. Então, eu me lembro assim, de estar sempre do lado dela lendo. Então, o momento que a gente partilhava, né, compartilhava, era esse momento de leitura. Então, eu fiquei pensando que a figura da Ofélia tem isso também para mim, né? Além dela ser uma figura feminina que me atraiu muito, né? Eu guardei, essa figura que vocês estão vendo, eu tirei eu lembro uns fascículos que a gente comprava em banca, eu separei esse fascículo e passei anos com ele guardado. E quando eu fui fazer doutorado, eu falei para minha orientadora que eu tinha muita vontade de falar sobre essa figura. E ela, ao mesmo tempo, falou assim para mim, olha, eu tenho escrito sobre essa figura também. Coincidiu, você me procurou, né? E eu posso te ajudar muito, né? Para você poder fazer essa pesquisa. Então, eu penso assim, que além dessa mulher morta, né? Que é impressionante, uma mulher jovem, bonita, morta, ela tem outras coisas em volta, né? Que são essas flores, que é esse vestido, e que eu acho que isso me atraiu também, né? Então, na primeira exposição que eu fiz no Max, se ela quiser passar, Jéssica. Então, essa foto é dessa exposição. E quando eu pensei nessa exposição, quando o Fábio Magalhães esteve no meu ateliê para dar uma olhada, né, olha o que é que vai para a exposição, ele se interessou pelos vestidos. Então, quando eu digo que a Ofélia tem muita história para mim, ela tem a história da moda também, né? E tem as flores, né? Esse vestido que vocês estão vendo é todo florido. E essa minha busca, né? Olha, aqui também a piscina. Então, eu percebo assim, hoje eu posso dizer para vocês que, diferente daquela época, que com essa figura da Ofélia, eu trabalho tudo isso, né? São todos esses detalhes, né, dela, também a parte do pensamento, a parte da vida dela, a parte da história de Shakespeare, né? Em Hamlet, eu sei que a figura da Ofélia é a figura mais importante de Hamlet. Hamlet é mais famoso na parte que os artistas utilizaram, né, essa figura da Ofélia. Para a pintura, é mais importante a Ofélia do que o Hamlet, né? Então, eu penso assim que ela é uma figura feminina e aí a gente tem questões femininas que eu acho que são todas parecidas, as minhas e as de outras mulheres. Lúcia, passar? interromper? Pode passar, Jéssica. Eu interrompi a Lúcia para comentar. Pode falar. Me interessa muito essa sua pesquisa com a Ofélia, porque a gente sempre, quando fala sobre o trabalho dos artistas, ontem tivemos uma aula, né, à noite, que você também estava presente, super bacana, e a gente sempre comenta o quanto o artista consegue projetar a produção dele, mesmo se o assunto for um assunto, você pega um personagem antigo, né, da literatura, você transporta esse personagem para o mundo contemporâneo, com as questões do feminino no mundo contemporâneo. Porque eu me lembro de várias fases dessa Ofélia, que eu acompanho há muitos anos, né? A sua Ofélia angustiada, a Ofélia enlouquecida, a Ofélia, né? Agora os colares para calar a Ofélia. Então, são muitos temas que perpassam pelo universo feminino contemporâneo, e eu acho que você traz isso com maestria. É muito essa capacidade do artista de sintetizar, de transformar em objeto ou pintura ou desenho aquilo que ele idealiza, né, na pesquisa dele. A Jéssica, se puder passar para a próxima imagem,
Foi um momento muito interessante do trabalho da Lúcia dentro dessa exposição que ocorreu no Max. Fala um pouco. Sim, foi uma loucura. Você sabe mais do que eu, porque você passava os dias, né, dentro do Max. Então, essa proposta de que eu fizesse não, que eu usasse, porque eu já tinha os desenhos, né, que eu escolhesse 3 desenhos e para que eles fossem tatuados um dia todo, abrir inscrição. As pessoas procuraram muito, né? Eu me lembro assim que eu cheguei no museu umas 10 horas da manhã, tinha fila de pessoas, né? Eles já estavam Sim. trabalhando e filas. E lembro assim também de alunos da faculdade me procurarem, professora, dá tempo ainda? Eu queria muito fazer essa tatuagem. Então foi um momento assim muito importante dessa exposição. Foi uma semana assim com atividade, não, um mês com atividades semanais, né? E que Sim. essa foi muito importante. Eu encontro as pessoas até hoje que vêm mostrar, né? Na maioria são jovens, e eles vêm, sabe, olha, eu tenho sua tatuagem aqui, olha, eu tenho sua tatuagem aqui, olha na minha perna. Eu acho, assim, incrível, porque, além de tudo, eles têm um certificado de obra de arte, né? Eu acho que Sim, isso foi muito interessante. Eu desconheço algum outro artista que tenha realizado uma ação como essa, dessa forma. Já vi, e outro dia, inclusive, enviei para você, Lúcia, um artista que empresta os trabalhos dele para que as pessoas tatuem, mas ele simplesmente cede. No caso da ação feita no Max, nós sorteamos 60 obras, né? Eram 20 de cada desenho, eram só esses, a gente fez inclusive o tatuador assinar um acordo de nunca reproduzir mais aqueles desenhos, e as pessoas ganharam um certificado de autenticidade de obra de arte instalada no corpo. Então foi uma ação de confiança, né? Uma ação de confiança muito grande também das pessoas que aceitaram participar dessa experiência, né? Quase como uma performance, né, do artista no corpo das pessoas que foram ao museu. Foi muito bacana. Você quer passar? Eu queria que ela voltasse na piscina. Essa figura eu coloquei porque tem relação com isso de imprimir, né, palavras no corpo, que é um trabalho assim que eu comecei no ano passado no Porto, mas não dei, né, ainda preciso trabalhar mais, preciso pensar mais sobre ele, né? Mas eu queria que ela voltasse e que ela olhasse, mostrasse as pinturas, né? Depois dessa, sim. É interessante essa pintura anterior, que eu comecei há 3 anos atrás, né? Fiz uma série de pinturas dessas piscinas que faz parte das fotografias, né? Tem a ver com as fotografias das foto performances, né? Que eu fiz antes, mas que, por exemplo, aquela anterior a essa, eu fiz e estiquei o tecido, guardei o tecido. E quando eu abri agora, há um mês atrás, eu fiquei surpresa porque ela tinha tudo o que eu queria fazer agora. Sabe, o que eu estava pensando agora quanto à pintura, estava nessa pintura guardada que eu nunca mais vi, né? Que estava enrolada mesmo e guardada. Então, eu percebo que também são esses momentos vão e vêm, né? Eu não consigo pensar assim, olha, eu fiz piscina 3 anos atrás e agora eu não faço mais, né? Eu continuo fazendo, né? Se der tudo certo, vou fazer Ofélia na piscina de novo. Estou aqui pensando em vídeos que eu poderia fazer com essa Ofélia passando por cima, né? Porque aqui é um rastro da Ofélia que você tem, né? É a roupa dela, é a sombra, é uma passagem. E essa ideia de passagem ficou me incomodando, sabe, esse mês, assim, sabe? Como é que é essa passagem da Ofélia pela piscina? Então, continuarei. Você acha que isso acontece porque eu imagino que a mente criativa do artista tem essa inquietude de sempre querer fazer algo novo, mesmo sendo, no seu caso, uma pesquisa profunda sobre um tema, mas há uma inquietude, né, de sempre fazer
um outro objeto, uma outra pintura, uma outra fotografia, foto performance e um outro material, né? E às vezes vai deixando uma produção, porque eu me lembro das piscinas, tem duas especificamente que eu vi no seu ateliê e eu quase morri quando você um dia falou em casa, não, mas eu pintei em cima delas, eu apaguei aquelas pinturas. Sim, eu faço muito isso. Eu apago mesmo. Então, essa que vocês viram está aí, sobreviveu à minha vontade de destruição. Porque eu olho para a pintura e falo, não gostei, e cubro e acabou, está encerrado o assunto. Então, algumas eu salvo, mas a maioria não existe mais mesmo. Não existe. Usou a palavra certa, salva. Salvo. É um absurdo, mas eu faço isso mesmo. Eu sei. Às vezes as pessoas me perguntam, e aquela série que você estava fazendo das meninas, uma aluna me perguntou das meninas, os pés das meninas, falei, não existe mais. Acabou. Nossa. Tá, então é assim, eu não sei porque eu faço isso com a pintura, né? Talvez se eu pudesse fazer com o resto, faria também. Mas é importante guardar alguma coisa, porque você mesma viu que você pode revisitar isso em algum momento, né? E dar continuidade. Sim. E você sabe que me fez pensar... Ela quer passar? Acho que eu vou pensar mais um pouco. Pode passar. Fala, senhor. Eu penso nessa água, eu fiquei pensando na água, na relação, porque no ano passado, se quiser passar, pode passar. No ano passado, eu comecei, eu desenhei muito, fotografei e desenhei muito o mar do Porto. E daí fiquei pensando nessa questão da água de novo, né? A água do mar, a água da Ofélia, sempre tem a questão da água, que eu acho que é muito importante no meu trabalho. E que eu não dava muita importância, porque eu estava sempre presa à morte da Ofélia, né? E, na verdade, existe essa água que ou eu estou no fundo, né, da piscina, ou eu estou no raso da piscina. Eu acho que tem umas questões aí que eu preciso trabalhar também. Aquela última imagem que ela mostrou da Ofélia, né, que, aliás, é uma foto da nossa amiga Laura Matos, né? Uma foto muito linda da Ofélia, né, Laura? E quando eu cheguei, quando eu comecei a fazer os colares, exatamente era isso que vinha na minha cabeça, sabe? As flores da Ofélia, né? Nesse momento aí. Então, e ao mesmo tempo, qual era o significado dessas flores, né? Como é que é isso, sabe? Que questão é essa do afogamento? Que questão é essa dessas flores? Eu sempre penso como um momento muito bonito, né? Eu parto de uma tragédia, né? Que o Shakespeare escreveu, mas assim, tanto quanto Millet, né? Fez aquela pintura da Ofélia, que é de uma mulher bonita, né? E então, para mim, existe uma beleza nessa imagem da Ofélia. Sempre uma beleza, eu vejo por esse lado. E quando eu fui fazer os colares, a questão principal para mim era o silêncio. Como é que eu ia resolver essa questão do silêncio, né? Então, as primeiras Ofélias, eu fiz várias pinturas, né, que a gente não está vendo aqui, mas tem muitas pinturas em que a Ofélia estava mergulhando nessa água. E comecei a perceber que esse mergulho era uma forma era um colar, né? Eu via assim como um colar, alguma coisa que fechava. E se você imaginar que ela silenciou, né, nesse momento, é um silêncio da morte, eu pensava assim, é um colar mesmo para que a mulher se silencie, né? E discutir essa questão do silêncio foi muito complicado, porque daí eu fiz esses colares, né? Primeiro eu comecei a trabalhar esses colares, eu acho que foi em Barcelona, que eu estava fazendo uma residência artística, e esse colar foi feito lá, por exemplo. Maravilhoso, né? É um trabalho muito disputado, né? Eu percebo que as pessoas gostam muito. Gostam muito, todo mundo quer adquirir um colar. Esse é um objeto lindo. É incrível. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, né, se me permitirem.
porque você falou da beleza e como você vincula a beleza ao seu trabalho, né? Mesmo com essa intensidade psicológica, né? Que é a morte. Cala-te, Ofélia, né? Sim, sim. E aí, né? Sim, ele fala isso. Exato. É. Então, é assim, e aí você cria todas essas estratégias tanto dentro do seu psicológico, como você externa isso com vários materiais, né? Então, assim, você enxerga tudo isso com uma amplitude de materiais, você não se priva do uso de materiais variados para conseguir fazer com que o seu espectador sinta esse sufocamento, é isso? Sim. Quando você falou dos materiais, eu fiquei pensando que a gente, você sabe disso, a gente procura uma forma de resolver um problema, né? É isso que a gente faz. Então, eu fiz pinturas, né? Fiz esses objetos e eu sempre busco um material que tem a ver com a linha também, né? Você está falando isso, eu fiquei pensando na linha, né? Esse arame, esses fios de prata, eles todos que ajudam na elaboração, né, desse colar. Mas que a intenção, muitos deles são possíveis de usar, né? A Jéssica passou uma figura de um colar vermelho, que é um colar que dá para você usar, e que eu fiz para performance, né? Para eu poder fazer a performance, a foto performance, né? Então, esses colares cobrem todo a cabeça. Mas eu sempre busco um material assim que eu consiga fechar totalmente. Não sei se eu respondi o que você perguntou, o que você estava falando. Então, não, o que eu quis saber assim, você mesmo usando essa variação de materiais, às vezes muito delicados, outras vezes menos suaves, né? Em todos eles, eu sinto essa sensação de sufocamento, né? E eu não sei, porque é essa a sua intenção. Eu queria saber assim, né? Porque você varia, você usa uma quantidade imensa de materiais e que alguns suaves e delicados, outros nem tanto, né? Mas em todos dá essa sensação assim de que esse silêncio não é um silêncio voluntário e sim provocado. Enquanto você falou isso, o que eu ia começar a falar antes, porque ela estava mostrando as imagens, mas quando eu fui escrever o projeto para esse pós-doc, é o Colar para Calar, né? O nome do projeto para pós-doc tem esse nome. E a questão era essa, a questão do silêncio feminino, né? Até eu estava escrevendo um relatório para entregar um relatório para eles, e o tempo todo o que eu falava e os autores que eu estava usando, né? Porque a gente tem que usar autores, a gente não pode só falar o que a gente pensa, né? Eu fui buscar autores que falavam exatamente sobre essa questão feminina do silêncio, que é uma questão muito antiga, né? Faz muito pouco tempo que a mulher pode falar. E até eu acredito que muitas vezes você fala fora da sua casa e dentro da sua casa você não pode falar. Né? A questão feminina também é essa. Dentro de casa, muitas vezes você é sufocado. Então, às vezes, você, né, aquele personagem, não, eu falo, e muitas vezes é difícil. E as mulheres, na história das mulheres, você vê sempre isso. Né? Elas ficavam silenciosas, elas ficavam nos quartos enquanto os homens, os maridos se reuniam, as mulheres ficavam fora. Né? Toda a história da mulher. Você não tem. Até os diários que as mulheres escreviam, elas mesmas destruíam, para que ninguém soubesse o que elas pensavam. Né? Então, a gente tem uma história de silêncio, né? Tem a história do Hamlet, né? Que também, quando eu faço sempre essa associação com ele, né? Que no final é silêncio, né? O que resta é silêncio, né? Então,
o colar é para isso, é para sufocar mesmo, né? Para você sentir. E depois, se ela, Jéssica, se você quiser ir passando, eu descobri uma coisa interessante sobre eles, Laura, já que você me perguntou isso, que eu falo do silêncio, mas que os últimos colares do ano passado, que eu fiz no ano passado, eles eram ruídos. Eu percebi que o colar, quando você olha para ele, né, quando você coloca o colar, você está fazendo um ruído. Ele provoca um ruído. Você não pode falar, mas ele incomoda, né? Um ruído visual, né? Que você olha e alguma coisa está sendo pensada e que você gostaria muito de dizer e não pode, né? Então, são pequenos ruídos, assim, já que você não pode falar. E aí fui trabalhar com vidro. Aqui também é um livro que esse livro de artista eu fiz antes desse pós-doc. Eu fiz em 2018, que é um livro da minha mãe, né? Tem essa coisa assim para mim carinhosa da minha mãe, sabe, que lia muito. Então esse é um livro dela, onde eu fui pintando o mar, né? Esse é o mar do começo ao fim. São 300 páginas de mar, onde mudam os tons, né? Mudam as cores. É um livro romântico, claro que tinha que ser um livro romântico, porque eu acabo, né, sendo essa figura romântica mesmo. Então, pode passar. E aqui são os desenhos, né? Esses desenhos são cadernos de artista, né? Que eu fiz 15 cadernos de artista lá no Porto. Então, eu recolhia pedras, tudo isso que vocês estão vendo são pedras que eu recolhi para desenhar, fotos que eu fiz para desenhar. Esse daqui é um trabalho minúsculo, que eu fiz uma exposição no Mackenzie, né? Que você também participou, né, Laura? De objetos mínimos, né? O nome da exposição era... Imagens mínimas, né? Imagens mínimas, que você tinha que olhar por um monóculo, né? Também eu fiz no Porto enquanto eu estava lá, né? E eles que trouxeram aqui para o Brasil para essa exposição. Aqui são recortes, né? Caderno de desenho também. E são as pedras. Esse é um desenho imenso, são 80 páginas, né? Que eu coloquei no chão, essas 80 páginas desse caderno, para fazer um caderno, né? Um desenho. É lindo esse trabalho. Então, aí é a outra questão do Porto, que são as luminárias, né? Você anda pelo Porto e encontra igreja, até 2 igrejas por quarteirão. Uma coisa inacreditável, aquele centro todo do Porto tem igrejas, assim, milhares, né? E onde você entra tem uma luminária linda, encantadora. E eu passava todos os dias por uma igreja que é Capela das Almas, né? Que fica bem no centro. E fiz muitas fotos e fiz muitos desenhos e fiz muitos objetos dessa luminária, que foi assim que mais me, né, uma referência assim muito grande. Aí também é uma pintura gigante dessa luminária, muito grande, tem quase 3 metros de altura. E essa eu já fiz aqui, né? Você fez aqui. Então é tela? É uma tela. Ela é muito grande, muito grande. Aqui nós continuamos com os desenhos, os arames. É interessante esse desenho que você coloca um objeto, um desenho e um objeto escultórico, né? Porque a escultura também é uma coisa importante no seu trabalho, né, Lúcia? Sim, sim. Mesmo quando eu engrei, exatamente o que você está falando. Eu colocava as pedras e começava a trabalhar com os arames e ficava com uma pena de desmanchar isso, aí eu fotografava, com pena mesmo, né? Sabe, assim, eu olhava e falava, puxa, como isso é bonito, mas essas pedras todas são do mar, lá da Foz, do Porto, que são especiais. Eu trouxe, assim, um pacote de pedras de lá, muitas pedras. Já não cabia nada na mala e eu ainda resolvi trazer pedras. Deixou obra de arte lá e trouxe pedra. Deixei.
Deixei, eu tive que deixar. Esses trabalhos, olha, isso que vocês estão vendo são a partir da luminária, mas eu fiz um objeto a partir da luminária e depois eu desenhei o objeto, que é uma coisa que eu faço muito, porque eu gosto muito de desenhar, então eu faço objetos para desenhar, né? Um objeto, eu assim, procuro alguma imagem que eu ainda não conheça, e a única forma de eu não conhecer é alguma coisa que eu tenha feito, né? Então eu tenho uma referência que é a luminária, mas esse objeto fui eu né? Que acabei criando com tecido, com arame, com fios, né? Jéssica, aqui eu acho que a gente tem um vídeo, né, dos Tem. livros de artista para você mostrar. A pena que o som tá baixo, né? Ela tem que compartilhar o áudio. Eu acho que nos compartilhamentos ela tem que o áudio do computador. Espera, eu vou tentar de novo. Eu penso que ver caderno de artista é a mesma coisa que segredos guardados. Eu tenho essa sensação todas as vezes que eu vejo cadernos em exposições. No ano passado, no Porto, eu produzi 15 cadernos de artista, em meio a tantos desenhos. São pedras, água do mar, são as luminárias das igrejas, da igreja das almas principalmente, que fazem parte de todo esse trabalho que está aqui. São aquarelas, são recortes, são páginas escritas, colagens. As ondas do mar estão movimento nessas páginas. É assim que eu percebo. Sim. Muito bonito, Lúcia. Ela quer passar? Pode voltar a imagem. Sim, porque então, daí no final do doutorado, foram várias exposições que eu fiz. Uma delas foi numa loja muito bacana de design e moda, né? Então, o que vocês estão vendo foi o convite, né? À esquerda é o convite para essa exposição, chama The Design. E esses colares são os colares de vidro que eu produzi lá, né, durante o ano na Faculdade de Belas Artes. E é interessante que é uma loja de moda, mas que ela convida arquitetos, ela convida designers, ela convida artistas para deixar o trabalho lá durante um tempo. Eu deixei meu trabalho durante uma semana, né? Eu achei muito interessante por causa dessa relação com a moda mesmo. Ô, Lúcia, você falou, e eu sei porque a gente sempre conversa, né? Nesse período você fez várias exposições, né? Em universidade, em galeria, Sim. loja. Essa é uma diferença brutal, né? Entre o Brasil e os países europeus, né? Essa facilidade de você expor o trabalho, né? Que eu acho que os artistas têm muita falta aqui no Brasil, de espaços assim, com dignidade para expor o trabalho, de pessoas realmente interessadas em arte. Eles são muito. Né, o tempo todo, né? As pessoas pensando e criando formas de ter contato com a arte, de comercializar, de promover, de conversar sobre, né? Sim. A gente é uma sociedade um pouco distante disso ainda, infelizmente, não? Sim, esses coworking, né, que a gente já ouve falar aqui no Brasil, mas lá tem muito, sabe? Os designers se juntam
Então, eu faço camiseta, faço roupa, faço sapato, faço brinco, faço não sei o quê, desenho, né? Faço ilustrações, tá todo mundo dentro do mesmo espaço. Isso que eu gostei demais de ver no Porto. Sabe, você entra num shopping, tem assim, joalheiros, e aí você encontra 10 lojas de joalheria. Eu conversei com alguns, então são jovens, na maioria dos casos, que se conhecem e montam, entendeu? Montam dentro desse shopping. E aí, todo final de semana você vai, tem os encontros, está sempre cheio de pessoas, muitas pessoas, né? Todo mundo vai tomar café e passam pelas joalherias, eles colocam coisas assim, super, super. Quem gosta de arte enlouquece, né? Porque não é uma joia comum, né? É uma joia mesmo, muito criativa, muito diferente. Isso é muito bom. Aqui, então você falou das exposições, foi a exposição no museu, né, da Faculdade de Belas Artes, uma exposição foi lá, outra foi na D, e a terceira foi no Flatted, que são apartamentos, né, que tem, e eu acabei fazendo, são apartamentos com design completamente diferente, móveis, tudo lá é muito, né, muito super, super mesmo. Então, eu achei que tinha muito a ver com o meu trabalho, né, que poderia ser um local legal para exposição. Então, também lá. E agora, no início do ano, teve uma outra exposição da Marinha Grande, por isso eu deixei muitos trabalhos lá, que eram para essa exposição da Marinha Grande, que é o Museu da Marinha Grande, que é o Museu do Vidro, né, que para eles assim, é muito importante, para Portugal é muito importante. E esse é um trabalho que foi feito com espaguete, a gente chama de espaguete, e é uma técnica assim que precisa de fusão, né? Precisa de forno, muito difícil de fazer, muito delicada, inacreditável como ela é complicada, sabe? Não teria como trazer para o Brasil, não teria como trazer. Lúcia, Trouxe muito pouca coisa. a Clara Moraes, falando aqui do Porto, falou que o povo aprecia a arte, convive, toma café e come até bolo de chocolate. Sim, ela era minha amiga de comer bolo de chocolate e tomar café dentro desse lugar. A gente ia para ver design, a gente ia para ver joalheria e tomávamos café. Muito Aqui bom. é uma técnica chamada casting, né, que você faz tudo isso no barro e depois você faz um molde, né? E depois desse molde você coloca o vidro em pó, né, ou moído, como era o meu caso, eu moía e sai esse objeto depois. Vai para o forno e se transforma num objeto. E falando do Porto, né? Essa é a água do mar também, são as ondas do mar, que era uma coisa assim que eu queria muito representar, era a água, né? Como é que essas ondas fortes, sabe, que as pessoas nem entram dentro do mar, né? Raríssimas pessoas entram, porque além dele ser gelado, ele é perigoso, né? Então, essa é uma representação aqui também. Essa é da exposição, né? Essa é na exposição do museu. Esse também era uma representação das ondas do mar. Essas pedras eu fiz cada uma e depois coloquei dentro dessa caixa, né? Que esse azul, eu fiquei buscando azuis, né? Aí você fica procurando que material você tem azul que vá fazer parte da sua criação, né? Como é que você consegue juntar as coisas, né? Então, tem essa exposição também que eu esqueci, meu Deus, que foi em Lisboa, que eu fiz esse objeto, né? Que eram vários pessoal da pós-graduação, da universidade, e a minha supervisora, nós fomos convidados, uma brasileira que estava lá também, e eu fiz esse objeto. Que são Muito lindo. líquens, né? São fetos, líquens, e eu trabalhei com os fetos, né? Essa é a do Museu do Vidro, que eu achei muito legal eles fazerem um cartaz, né, para colocar na rua, assim, fiquei
muito feliz de ver essa foto com o meu trabalho, né? Vocês talvez não percebam por causa do brilho, mas é aquele colar de vidro, né, transparente que eu mostrei que está nesse cartaz, que eu gostei muito. Eu participei com mais duas que faziam, duas alunas, né, duas artistas que trabalhavam lá. Essa imagem para mim é icônica, é a imagem que eu mais gosto dessa série de fotografias que você faz dos colares. Para mim é a melhor de todas. Eu acho fantástica essa imagem. Eu acho que ela sintetiza tudo isso que você falou, do sufocamento, Sim. calar, a ofélia. Acho genial. Eu fico aqui pensando que, além de tudo, esse fio de cobre, ele machuca. Você sabe que, além de tudo isso, né? Então, quando eu estou fazendo essas fotografias, eu fico pensando nisso, que não uma dor, né? Mas o quanto é incômodo, né? O incômodo que provoca mesmo alguma coisa que não permita que você se expresse, não permita que você fale as coisas que você quer, né? É porque, apesar de tudo isso que você fala, Lúcia, a gente vê sempre essas mulheres, as suas mulheres são muito plácidas, né? Elas quase não têm uma reação, elas não têm reação de emoção, né? Não. Olha, ela está absolutamente sufocada, ela não tem nem no olhar, nem no cheiro, nada. Elas não gritam assim, enlouquecem, né? Não. Socorro! Não, é o silêncio, né? Você percebe que é ficar calada em silêncio mesmo. É assim. Essa imagem também é interessante, né? Parece uma pintura holandesa. Eu queria, o Pedro, eu acho que ele está assistindo aqui, depois eu quero que ele faça comentários sobre esse trabalho. Aliás, gente, nós não combinamos no começo, mas quem quiser fazer perguntas para a Lúcia pode ficar à vontade. Se não quiser falar, pode escrever aqui no chat, a gente vai perguntando para ela, tá? Esse trabalho eu já fiz aqui esse ano, né? Que é um trabalho, acho que até bem introspectivo mesmo, que tem a ver com o confinamento e o quanto ele me incomodou no começo, né? Eu pensei que, como todos vocês pensaram, né, que fosse ter um ano maravilhoso, eu também pensei, né, nas coisas que eu não via há muito tempo e que eu gostaria de ver, né? E de repente, nada, né? Então, além desse colar, tem isso, esse colar, além desse silêncio, ele tem isso do confinamento mesmo, né? Eu não consigo deixar de ver uma pintura aí, sabe? Uma obra, assim, de pintura mesmo. Assim, engraçado que não foi a linguagem que você usou, no entanto, ela vem, a pintura vem, assim. Incrível. Eu fiz duas pinturas a partir dessas imagens. Eu não vou mostrar, mas eu fiz. Ô, Lúcia, a Liliana está falando aqui. O trabalho da ordem da delicadeza, sensualidade tem uma luz doce. Você já pensou em fazer joalheria para o uso como acessório? Eu já. Penso muito. Sim, penso muito. Eu fiz um curso de joalheria lá, e no Porto também, mas mais aprendi a técnica, né? Do que pude produzir. No final, eu acabei fazendo uns anéis, mas que não estão terminados, né? Então, seria uma coisa assim que eu penso muito nisso, né? Como poder usar, né? Porque esses Sim. colares, se você colocar, você vai se machucar, né? Então, como trabalhar de uma outra forma. É quase uma sequência lógica, né? A joalheria. Porque a Liliana perguntou e hoje, por coincidência, uma grande designer de joias aqui no Brasil, eu havia convidado ela para a live e ela não podia participar e ela pediu para eu enviar o vídeo amanhã, porque ela tem exatamente interesse em conhecer seu trabalho por causa disso, por causa dos acessórios, pensando na obra de arte como acessório. Sim, eu penso sim. Não tem como, né? Não tem como não. Não tem como.
Esses colares, né? Olha, esse exatamente eu fiz para poder fazer a performance, mas é possível usar, né? Ele já é suave, tem essa suavidade. Tanto você, Laura, Eu tenho um colar. a Clara também tem. Eu A Clara, que tenho. está falando aí de Portugal, Aleluia, ela graças também a tem. Deus. Eu tenho, e esse colar é interessante. Eu fiz uma foto dele usando esse colar que eu ganhei quando você voltou do pós-doc, e foi a imagem que eu cedi para uma outra artista fazer um trabalho meu de aquarela. A Rosângela fez um trabalho. Horácio, né? É. Aí também. Já tem a questão da água, né? Quando eu fiz essa imagem, eu estava com os braços erguidos, né? E tirando isso, mas a hora que eu virei a imagem, eu falei, de novo, esta mulher, né? No meio da água, é sempre... eu retorno, né? A essas questões todas, sempre. Então, ao mesmo tempo que ela está em silêncio, esse colar, esse tecido, se transforma na água. Que eu acho que é aquela imagem lá do começo, sabe? As flores em volta dela, né? Eu chego sempre, eu dou uma volta e aquela imagem está sempre comigo. A Sandra falando que ela também quer. Sim, Sandra. Essa era a última imagem? Era, eu acho que sim. Ah, muito bom. Muito bacana. Você é uma trajetória longa, né? Sempre quando eu converso com os amigos, artistas, as pessoas com quem eu trabalho, que têm trajetórias longas, e converso com artistas que estão começando a sua carreira, né? Todo mundo quer uma fórmula, né? De como desenvolver uma identidade estética, como escolher um tema para pesquisa, porque realmente não é coisa fácil de se fazer, né? Você chegar à conclusão, o que é que você vai pesquisar, o que é que você vai desenvolver, qual vai ser o suporte para o seu trabalho, né? No seu caso, você é multimídia, né? Eu acho uma escolha super difícil também, porque você, quando resolve fazer uma experimentação, por exemplo, como a dos vidros, você tem que se dedicar um tempo a isso, aprender, tem todo um, né, que pode você chegar à conclusão que funciona ou não para o seu trabalho. E abandonar é sempre um ato de coragem, né? Sim. Esses colares de vidro, eu fiz uns 15 colares, será? Muitos. Eu consegui trazer para o Brasil, acho que 4. Eu trouxe 4. Todos os outros ficaram. Os desenhos imensos que eu fiz também ficaram. Muita coisa ficou, né? Não tem como fazer. Não tinha como mesmo, né? Depois, se você fica um ano fora de casa, não é possível. Lúcia, e você também tem, ao longo da carreira, várias residências, né, no exterior, né? Você já fez na Espanha, fez na Itália, né? Sim. Agora em Portugal. O quanto isso colabora, contribui para o desenvolvimento, você acha, da carreira do artista? O quanto vale um artista investir em residência? Seja Sim. no É exterior, eu percebo, importante. eu imagino, no exterior mais ainda, porque no exterior você tem essas facilidades, por exemplo, agora no Porto, de trabalhar com outros materiais, essa coisa que a gente falou desse contato diário com arte, né, que a gente não consegue Sim. no Brasil, né? Sim. Não, você era assim o dia todo, arte mesmo o dia todo. Ou na faculdade, ou em casa, eu trabalhava mesmo o tempo todo. Ou então você está vendo a cidade, né? Porque o que eu percebi, você falou de Barcelona, né? Em Sancrete, lá que eu fui também, na Itália, você chega com uma proposta na sua cabeça. Quando você dá de cara com aquela paisagem, né, com aquelas situações, pronto. E aí você junta aquilo que você trouxe e mais aquilo que você encontrou, né?
Então, eu tinha começado a fazer os colares da Itália e eu dei de cara com aquelas oliveiras. Por onde eu passava, as plantações de oliveiras o tempo todo. E aí o que aconteceu? Eu fiz colares com oliveiras, né, com azeitonas. É assim, o tempo todo a gente faz isso. Eu cheguei no Porto pensando que os azulejos do Porto fossem ser o meu trabalho. Eu escrevi isso no projeto. E quando eu cheguei e encontrei o mar, né? Pronto, era aquilo. A espuma do mar, as pedras do mar, as luminárias das igrejas, né? E aí o azulejo, que era um objeto, né? Um objetivo, ficou de lado. Então, as coisas acontecem assim, né? Você vem com uma proposta, vem com o seu trabalho, com aquilo que você produziu a vida toda e encontra um novo. E aí ele passa a fazer parte disso. Não tem como, né? Sim, isso é fato, né? Ontem eu fiz uma reunião com a Renata Igreja, que está morando agora aqui no interior, uma cidade aqui do interior, e ela estava falando da pintura dela, quanto mudou no interior, em função da luz. Ela falou a incidência de sol é muito forte, e a região sudeste aqui do estado tem tons de laranja, pink, lilás, roxo no céu. E ela falou, mudou minha cartela de cores em função. Sim. Isso é fato, É né? a influência do meio mesmo, né? É a Sempre influência, influência. exatamente. Tudo isso é muito interessante, né? É. Quando eu vejo você falando da sua experiência fora, eu sempre fico pensando no nosso local aqui. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a live são de Sorocaba. Eu só vi a Ana Prade, que é de Brasília, uma amiga querida, um beijo para você. E aqui no nosso ambiente, Sorocaba, né? O que a gente poderia fazer em grupo para ter essa hiperatividade em arte, né? Porque as coisas são muito espaçadas, tem um tempo muito grande para acontecer, os artistas não se encontram, não há um lugar que seja um polo na cidade onde a criação consiga fluir, sabe? Correr de maneira solta, os artistas possam receber críticas de seus trabalhos, né? Que é uma coisa importante também. Eu já vi você, Laura, aqui em casa, ou lá em exposição em São Paulo, a Laura, eu me lembro de uma ocasião com o Manuel Veiga, ficaram 1 hora discutindo um braço que ela tinha pintado, sei lá que jeito, e aí um criticando o trabalho do outro, criticando no melhor sentido, né? Porque o profissional tem essa capacidade, né, de aceitar a crítica, entender, aprimorar, melhorar, e a gente tem poucas oportunidades na cidade de fazer isso, né? Como Sim, de encontrar, né? encontrar, né? Pelo menos uma vez por mês, eles fazem. Tem uma rua que chama Miguel Bombarda, né, em Portugal, e nessa rua todas são galerias. Muitas, muitas, muitas galerias. Não tenho noção de quantas. E uma vez por mês, no início do mês, eles fazem uma tarde no sábado, com música, com dança, e com todas as galerias abertas, e todo mundo comprando, né? Então, né, claro que agora aconteceu tudo isso, a gente sabe das dificuldades que vão surgir em todos os lugares, mas a gente precisava ter isso aqui também, né? É uma cidade, claro que é turística, né? Mas é uma cidade, olha, a gente está com quase quantos habitantes? 900, né? Certamente, a gente fala em 750 mil, mas a gente tem essa de uma cidade de 1 milhão de habitantes, né? Eu falo dessas galerias, e pela cidade toda tem galeria assim, eu fui descobrindo, eu estava para vir embora e encontrando ainda galerias novas. Muito, a questão da arte lá é muito, muito, muito forte. Eu fico Muito pensando importante. nessa produção da Lúcia, né, Cris? Tão rica, tão diversificada, tão assim, a gente perde o fôlego de ver tanta coisa boa que ela produz. E eu fico assim, que oportunidade que todos nós sorocabanos perdemos de estar podendo ter acesso a isso, né? E poder ver isso com mais frequência, né? Eu acho que o sorocabano já merecia estar convivendo mais com trabalhos de arte, porque o artista faz aqui, né? Nós vamos ter o Pedro também na sexta-feira, depois Liliane,
né? Juliana, depois nós vamos ter a Camila. Então, assim, o artista faz, mas se ele não tiver como apresentar isso, né? E fazer o sorocabano se acostumar, né? Como a gente fomenta esses hábitos que em Portugal são tão comuns, né? Sim. Talvez tendo uma iniciativa dos artistas de se unirem mais, né, prestigiarem um o trabalho do outro, criarem um espaço que seja coletivo, não no sentido de coletivo, porque eu honestamente eu não acredito muito em coletivos de artistas trabalhando juntos. Eu sou muito reticente a isso. Mas coletivos de pessoas que se reúnam para discutir um o trabalho do outro, né, de criar motivos para as pessoas estarem próximas. Eu acho que isso é um bom começo, né? A gente tem iniciativas como do Max aqui em Sorocaba, então a gente tem essa preocupação em acompanhar o trabalho dos artistas. Obviamente que o museu não dá conta de acompanhar toda a produção artística da cidade, então a opção de um museu é acompanhar a produção profissional. A produção emergente a gente tem conhecimento, mas não consegue acompanhar tão de perto, né? Mas eu acho que é importante iniciativas independentes. Eu acho que isso ajuda a acelerar o processo, né? Acho da maior importância. Porque a gente vê hoje um olhar muito grande da capital, até de outros estados, para o que está acontecendo no interior. A gente vê isso, por exemplo, a partir do museu, com vários conselheiros que são de fora da cidade. A gente tem uma aqui assistindo hoje, a Laide Alves, que é muito presente no museu, colecionadora, uma grande agitadora cultural e que está de olho no que está acontecendo aqui. Então, eu acho que esse processo de acelerar fica um pouquinho sob responsabilidade da comunidade, né? Sentir esse impulso de potencializar as ações que já existem. Eu acho que é isso. Sim, Cris. Eu e o Pedro, né, Pedro Lopes? Em mais ou menos, assim, né? Não vamos falar muito lá atrás, né, Pedro? Faz de conta que lá pela década de 90, né, nas exposições que a gente fazia, participava, e é uma esperança antiga mesmo, Cris. Muitas vezes a gente fez isso, de juntar artistas, de fazer reuniões e tentar, né, que crescesse, né, com uma vontade muito grande. O pai da Laura fazia parte desses grupos, né, Pedro Lopes? Nossa. Fazia, houve um movimento intenso aqui nos anos 60, Sim. de metade dos anos 60 para frente, 66, até 70, 76. 70 e lá vai, eu lembro. E que existia, de fato, existia uma reunião, frequentava-se casas, pintava-se junto, enfim, tinha uma produção e uma convivência muito estreita, mesmo que não se tinha lugares para expor, mas se criava lugares para expor, se expunha na pecuária, se expunha nas lojas, se expunha em praças. Então, tinha um movimento bastante intenso. Depois ele deu uma caída, depois foi retomado no começo dos anos 90, né? No começo, segunda metade dos anos 80, eu estava em São Paulo, mas eu sei que também houve um movimento aqui, desse aí eu não participei. Não, nós até tentamos aquela itinerância, lembra, Lúcia? Arte na cidade, em livrarias, né? Houve assim, sempre houve a vontade, né? Sempre houve a vontade. Não havia o Max naquele momento, então a gente não tinha também essa possibilidade de estruturar, né? Engraçado, o artista precisa desse staff, eu acho, institucional, para ele ganhar, inclusive, a autoestima dentro desse processo. Eu me lembrei do Arte Moda, né, Cristina? Nossa! Também participou. Nossa! Que beleza foi o Arte Moda, que beleza foi aquilo. Sim, um galpão imenso, um galpão muito grande e com instalações assim, incrível foi. Incrível. Vera Carmona Polis, uma grande cidade. Está meio quietinho. É uma pena que a gente não tem registro disso tudo, né? Isso se perdeu no tempo. Não existe
saiba, não existe documentação disso. Seria importante. Não existia Para o Alan seria celular, né? importante essa documentação de fazer um levantamento. Ele quer fazer um levantamento da história da arte de Sorocaba e isso se perdeu, a não ser os nossos depoimentos. Mas talvez a Vera tenha alguma coisa com relação a isso. Ô Laura, com relação a isso que você falou sobre o artista precisar de um suporte, como cidadão, como uma pessoa da sociedade civil, também pode se organizar. Eu queria, a Laide está sempre quietinha, mas abre seu microfone, Laide, fala um pouquinho da sua iniciativa. A Laide tem um grupo que ela chama de Arte em Rede, e hoje acho que já são umas 180 pessoas, e ela que começou esse grupo e com celular, um WhatsApp, começou-se uma movimentação de convidar as pessoas para fazer visitas guiadas em museus, galerias, ateliês de artistas, e hoje já partiu para cursos, para palestras fechadas, e já tem uma subdivisão já do grupo de colecionadores. Fala um pouquinho, Alaide, para o pessoal, como é que a sociedade civil se organiza? Uma coisa que eu queria falar é que, nossa, eu vejo Sorocaba como um polo super, super potente, né? Até porque tem uma Trienal, que é uma Trienal, né, do Sesc muito importante, sabe? Inclusive, esse ano ia ter a Trienal, eu conversei com alguns artistas que iam participar e tinham um discurso muito, muito assim, atualizado, potente. Então, eu acho que o Max, né, fazendo essa conversa com o Sesc, com essa Trienal, eu acho um caminho bem interessante. A minha experiência é o seguinte, eu sou público, né? Na verdade, eu coleciono, mas a minha coleção mesmo, a essência, é um trabalho que eu faço de pesquisa sobre o carnavalesco, Joãozinho 30, e já faz 12 anos, e eu tenho agora, né, assim, foi ao longo tal, eu tenho um banco de dados com todas as informações que eu coletei, né, que são com as obras da minha coleção, que não é minha coleção porque são documentos que não são meus. E, paralelo a isso, eu coleciono arte contemporânea, mas até para entender o trabalho do João, e que não tenho muito eco, continuo com dificuldade, mas hoje eu entendo mais e acho até um grande desafio. Eu fui reunindo pessoas, grupos, né? Ele chamava amigas e a gente reunia, cada uma aportava R$100 na época, e para a gente escutar bons, assim, profissionais inseridos, né? Não bons, mas inseridos no sistema. Então, tinha curadores, pesquisadores, artistas, enfim, interlocutores do sistema de artes visuais. E aí foi crescendo, né? E crescendo. E hoje, na verdade, não são 180, são 140 e poucas pessoas. Mas, assim, tem uma parte que participa, tem uma parte que não. E o que eu percebi agora é que né, tá com muita informação, muito conteúdo, né, online disponibilizado. Então, toda aquela programação que eu pensava, e aí tinha uma exposição no MASP, a gente ia com o curador, na Pinacoteca, ia, às vezes numa galeria. Uma vez a gente foi na Raquel Arnoux, numa exposição curada pelo Thiago Mesquita, que entende muito de pesquisa, de pintura, foi excelente, porque a gente vai apurando esse olhar para a pintura, né? Sempre é um público, né? Mas tem várias artistas no meu grupo também. E que agora eu tô tendo que repensar, né, toda essa minha estrutura, porque tem muito conteúdo acontecendo. Então, eu tenho feito alguns encontros bem pontuais, não são lives, encontros pontuais que traz um conteúdo e no final tem uma discussão. Então, do desmembramento, eu acho que isso foi muito legal, que a gente teve, a partir desses encontros e agora, né, do Zoom, desmembrou um grupo de colecionadores. Isso é muito legal, porque a gente vai poder
ampliar Brasil, né? É um núcleo, nós somos 3 pessoas do Arte em Rede, mais o Ney Vargas, eu não sei, eles conhecem bem, e também surgiu dentro do Arte em Rede um grupo de artistas em rede. Então, são algumas artistas do Arte em Rede que estão participando de encontros quinzenais e com o privilégio de ter a supervisão da Tânia Ribbit. Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma das responsáveis pelo Ateliê 397, um espaço experimental assim, muito, muito atualizado, muito antenado. Então, são trocas e conexões bem bacanas. Mas eu super acredito em Sorocaba, né, na proposta do Max, enfim, né, que é uma proposta assim, e é uma proposta muito respeitada e aceita, né, pelos artistas do Brasil inteiro. Toda vez que você fala do Max, todo mundo sabe e respeita muito, né, assim, o museu. Enfim. Obrigada pela confiança, Laide. E no meio disso tudo que ela faz, ainda ela é conselheira do Max, e mesmo morando em São Paulo, às vezes mais presente que as pessoas aqui da região. Então, obrigada mesmo, viu, Laide? Ela tem colaborado. Mas para mim é um grande prazer, eu acho. E é um pouco que, né, quer dizer, aos 60, devolver para a sociedade alguma coisa, né? Então, é um jeito que eu vejo de devolver. Então, mas é um modelo interessante que eu acho que Sorocaba poderia ter em algum momento, sabe? Você começa um trabalho, eu conheci ela aí de alguns anos e ela estava mais incipiente, o grupo, né? Ela já tinha o trabalho dela. Mas eu vejo que tomou um corpo hoje, né? É quase institucional o que vocês fazem de maneira informal, né? É muito bacana. E eu acho que é uma coisa para a cidade de Sorocaba pensar e copiar, porque tudo isso potencializa a ação do museu, a ação do SESC, a ação da prefeitura, a ação de quem se interessar em ter galeria na cidade, né? Eu acho que são coisas que podem acontecer de forma conjunta, né? Sim. Eu acho bem legal, assim, não só Sorocaba, mas pegar toda uma região, né? Aquele caso do Paulo Sartori, né? Que estava sozinho lá, abandonado e... Sim, é um colecionador que está fazendo um trabalho super, assim, importante, né? Ele é do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, eu me esqueço o nome da cidadezinha que ele mora, mas ele mora numa cidadezinha de 12 mil habitantes e hoje uma coleção de arte contemporânea curada por Paulo Erechim? Não é. Não, é o nome de... Eu tenho até anotado. Santo Antônio, São Paulo, Santo Antônio. É o nome Antônio. de um homem, Santo Antônio de alguma coisa, eu não me lembro, infelizmente. Mas é uma coisa interessante. Precisa criar rede, né? Acho que hoje funciona mesmo pelo coletivo, pela rede, né? Sim, com certeza. Ô, Lu, e aí a gente acabar, conta aí quais são os planos para o ano que não aconteceu, o que você está produzindo? Tantos planos. Não, continua tendo, esses não Sim, acabam. eu digo que ele não aconteceu, mas eu continuei trabalhando muito da mesma forma que no ano passado, né? Porque eu continuei trabalhando na universidade, mas eu não saí da minha casa. Esse tempo que a gente faz de sair de casa e voltar para casa, né? Você pega estrada, você se cansa, tem tudo isso. E então eu trabalhei muito, eu continuo trabalhando muito, muito, muito mesmo. Nossa, que ótimo que é. Eu gosto de ficar em casa. Esse é o problema. Né? Nós somos diferentes. Eu gosto de vez em quando. Adoro ficar no ateliê. Eu gosto eu gosto. Eu preciso desse tempo, né? Então, eu estou tendo todo o tempo do mundo. Não posso reclamar, não posso falar nada. Tá bom. Só sinto falta de ir a São Paulo. Muita falta. Todos nós. Eu já comecei, voltei aí. Olha, tem alguns comentários aqui que eu queria ler para você.
A Clara Moraes escreveu, você tinha comentado, tem um colar seu, lindo e maravilhoso. É um orgulho ter uma obra sua. Aguardando mais. Olha aí, Clara. A Sandra escreveu que também quer. A Marta escreveu, como sempre, Lúcia nos emocionando. As peças com o azul do mar são fascinantes. Obrigada. A Sandra fez uma pergunta aqui. Como era o lugar onde você via as obras de arte e tomava café com bolo de chocolate? Era shopping, uma faculdade? Era um mini shopping. Ah, era mini shopping. Sim, era um térreo com várias lojas de joalheria mesmo e café. Uhum. Uma beleza. Bom, isso tem muito no Porto, né? É muito bom. Fala que se ela for até o Porto, para ela me avisa. Você passa todas as dicas. A Ana Fraga aqui, que é a cidade do colecionador Sartori, Antônio Prado. Obrigado, Ana. Antônio Prado, uma cidadezinha de 12 mil habitantes. E o cara agita hoje já em nível nacional. Aliás, achou, Antônio Prado? Achou. Muito bom. Lúcia, muito obrigada por seu tempo, seu depoimento, seu trabalho lindo que encanta. Eu que agradeço ao Max, a você. Muito obrigada. A Leila mandou um recado muito aqui. bom. É muito bom falar do trabalho. Eu gosto É bom, disso. né? É bom ouvir também, porque mesmo acompanhando há tanto tempo o trabalho da artista, tem um momento que a gente perde um pouquinho a dimensão e a quantidade de coisas que o artista produziu, a evolução desse trabalho. Então, é importante a gente deixar as pessoas terem contato com essa produção, né? Quem se interessa, procura a Lúcia nas redes sociais, manda mensagem, monta o grupo do WhatsApp Arte Rede Sorocaba. Sim, precisa. Isso. A Leila escreveu aqui um recado. Lucinha, amei rever sua... Contem comigo, é que eu não conheço ninguém em Sorocaba. Mas... a Laíde é boa estratégia, gente. E agora, pelo Zoom, né, dá para falar com qualquer pessoa, com qualquer profissional. É isso mesmo. Eu anteontem falei com a Aline Mota, né, que ganhou o prêmio Marco Antônio Vilaça, e é um conteúdo que atualiza muito a gente, é muito bom, muito bom. Sempre bom. Leila, obrigada, Leila. Já que a Leila mandou, obrigada, sim. Posso falar um minutinho como não artista? Pode, Leila, um prazer. Hoje eu sou do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Sorocaba pela Associação Comercial. Eu não entendo nada de arte, como eu falei na outro encontro, que a Laura trabalhos maravilhosos. Mas a Associação Comercial está mudando para o Mosteiro de São Bento, ali do lado do mosteiro. E eu gostaria eu sei que a gente tem um museu, mas quando a gente for para lá, eu gostaria que vocês fizessem apresentações para a gente lá, porque vocês vão ter contato com outro público, que são os comerciantes da cidade. E eu falo como pessoa que não vai a museu, né? Eu tenho vergonha, tenho medo, não sei se eu faço o que eu faço no museu, se eu fico de pé, se eu fico sentada, o que eu faço. Então, eu vejo isso com muitas pessoas que não são da arte, né? Então, como a gente fazer o outro perder esse medo de ir no museu, né? Eu acho que isso tinha que ser, não sei como a gente faz, se é pelas redes sociais, então contem comigo para a gente divulgar isso, para a pessoa perder o medo de ir no museu, entendeu? É igual mesmo do dia, a primeira vez na casa da sogra, né? Você fala, como é que eu vou vestida? Faço, eu sento, se eu vou, não sei. Eu acho que o brasileiro tem muito isso, sabe? Eu não sou merecedor, não entendo nada, o que eu vou fazer lá? Né? Acho que eu não vou entender. Então, eu senti isso a primeira vez que eu fui para Inhotim, que eu amei, né? Amei Inhotim, eu acho que todo brasileiro devia conhecer. Comecei a entender um pouquinho de arte moderna, né? Então, eu acho que a gente tem que divulgar, porque eu tenho até uma colaboradora da Associação Comercial aqui que está assistindo, nós tivemos uma live ontem com os colaboradores, e eu falei assim, a gente precisa mudar o nosso olhar, né? E é através de vocês que a gente muda o olhar. Leila, quem que é o público da associação comercial? A associação comercial são os empresários da cidade, são comerciantes, basicamente industriários, né?
Às vezes também os colaboradores das empresas vão nos nossos eventos, então o Conselho da Mulher começou há pouquíssimo tempo, até a Cristina faz parte, uma das nossas conselheiras, né? Eu acredito nisso, né? E então eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Eu fui em algumas exposições da Lucinha, eu queria te perguntar uma coisa, Lucinha. Eu fui uma vez no SESI, em São Paulo, numa exposição sua, no Pompeia, e você sempre mexe com coisas que cobrem o rosto. Eu lembro que nessa exposição, que eu não vou lembrar o nome, tinha uma armadura. Então, você sempre me mostra que está querendo falar e não consegue. Para mim é isso. Eu quero falar, mas não me deixa. Então, eu nunca vou esquecer dessa exposição. Foi linda, depois nós saímos para jantar. Uma exposição de gravura, né? Eram gravuras do SESC. Mas tinha uma coisa de ferro lá, que eu não vou esquecer, parecia uma armadura que você tinha feito, né? E aqui, para mim, passou isso, né? Quero falar, mas não me deixa falar. Mas muito linda. Desculpa, eu falo muito, eu preciso ir embora. Muito obrigada, Lucinha. Prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Que eu puder ajudar. Vamos divulgar. Eu acho que até janeiro a gente vai estar no Mosteiro. Lá tem um jardim lindo que a gente vai fazer lá dentro. Então, a gente pode fazer bastante coisa lá no centro. Mesmo na praça em frente, onde é o Mosteiro, né? A gente pode organizar exposições lá com curatoria do museu, Leila. Muito legal. Eu acho que dá para fazer. Infelizmente, tiraram a concha acústica que nós tínhamos lá. Não sei quem foi o louco que tirou a nossa concha acústica, né? Que era uma coisa. Eu sei, mas não vou falar aqui. Depois você me fala, porque eu queria descobrir para falar se é um maluco de tirar aquilo, né? Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigada pelo espaço. Boa noite, Leila. Um abraço. Um abraço, beijo. Beijo. Muito bom, pessoal. Acabando então o nosso tempo. Queria agradecer a Lúcia, então, mais uma vez, todo mundo que participou. Sexta-feira temos Pedro Lopes na nossa live. Espero que todos voltem, façam comentários. A Ana Frade escreveu aqui, Lúcia, um último comentário. Lúcia, fiquei maravilhada com o seu trabalho. Deu uma carga emocional muito forte e profunda, e ao mesmo tempo tão sensível. Penso que é difícil. Obrigada. Que mulheres que ainda vivem numa sociedade machista não se identifiquem com ele. Parabéns a você, é uma voz do nosso meio. A Ana é musicóloga em Brasília e uma pessoa também muito competente do nosso... Fico feliz. Muito obrigada. Então, um beijo em todos, espero vê-los aqui na sexta-feira novamente, para a gente conhecer mais o trabalho do Pedro. Vai ser uma super novidade. Beijo, então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.